O trovão ecoou pelos céus como um aviso divino. As primeiras gotas da tempestade tamborilavam no telhado já castigado pela vida, criando uma sinfonia melancólica que prenunciava uma noite que mudaria para sempre o destino de 3 almas perdidas. A chuva começava devagar, quase tímida, mas qualquer morador da periferia de São Paulo sabia reconhecer os sinais. Aquela seria uma das tempestades que fazem história, das que aparecem nos noticiários do dia seguinte. No pequeno barraco da Rua das Acácias, número 47, Judite segurava firme uma vela tremulante enquanto observava sua filha queimar em febre. Maria, de apenas 7 anos, tossia de forma persistente, sua pele pálida contrastando com os cabelos castanhos suados que grudavam na testa pequena. O termômetro digital barato que ela conseguira comprar no mês anterior marcava 39,0 drugs, e os remédios tinham acabado há 2 dias. Meu amor, tenta beber mais um pouquinho de água, sussurrou Judite, sua voz carregada de uma preocupação que tentava disfarçar. Aos 32 anos, ela carregava no rosto as marcas de quem conhecia bem as dificuldades da vida. Seus olhos castanhos, embora cansados, brilhavam com uma determinação férrea que parecia desafiar qualquer adversidade. Seus cabelos negros, presos num coque simples, emolduravam um rosto que, mesmo marcado pela luta diária, mantinha uma beleza natural e uma dignidade inabalável. O vento começou a uivar pelas frestas da janela mal vedada, fazendo a chama da vela dançar perigosamente. Judite se levantou do colchão improvisado, onde Maria descansava, e caminhou até a pequena janela. Lá fora, as ruas de terra batida já começavam a formar pequenas poças que logo se transformariam em córregos furiosos. Ela conhecia bem aquele ritual. A cada temporal forte, a comunidade inteira se mobilizava para proteger o pouco que tinham. O barraco de Judite era pequeno, mas estava sempre impecavelmente limpo. As paredes de madeira compensada, embora úmidas e descascadas em alguns pontos, eram decoradas com desenhos coloridos que Maria fazia durante as tardes livres. Um deles, pregado bem na altura dos olhos de Judite, mostrava 3 figuras de mãos dadas. Ela, Maria e uma terceira figura que a menina sempre dizia ser o papai que um dia vai aparecer. O cheiro de café forte ainda pairava no ar. Último resquício do jantar frugal que haviam compartilhado algumas horas antes. Na pequena cozinha, uma mesa de plástico branco servia de apoio para os poucos utensílios que possuíam. Um fogão de 2 bocas, que funcionava quando queria, dividia espaço com uma geladeira pequena que fazia um barulho constante, como se estivesse sempre lutando para continuar funcionando. Na única prateleira, vidros com temperos se misturavam com medicamentos infantis vazios e algumas latas de conserva que Judite guardava para emergências. A chuva intensificou, e logo o barulho no telhado se tornou ensurdecedor. Judite voltou para junto da filha, molhando um pano na bacia com água morna que mantinha ao lado da cama. Com gestos delicados, passou o tecido úmido pela testa febril de Maria, que murmurou algo ininteligível em seu sono agitado. Deus, me dá forças para não desmoronar, ela sussurrou, uma oração silenciosa que já havia repetido centenas de vezes ao longo dos anos. Era uma mulher de fé, mesmo quando a vida insistia em testar sua resistência. Protege minha menina, Senhor. Ela é tudo o que eu tenho neste mundo. Lá fora, o vento aumentava de intensidade, fazendo a estrutura frágil do barraco tremer levemente. Judite conhecia cada ruído de sua casa. Sabia quando era apenas o vento, quando era a chuva encontrando uma nova fresta, ou quando realmente havia motivo para se preocupar. Aquela noite, todos os sons pareciam amplificados, como se a natureza estivesse conspiração contra ela. Maria se mexeu inquieta, abrindo os olhos grandes e escuros que eram idênticos aos da mãe. Mamãe, está muito barulho lá fora, disse com a voz rouca. Estou com medo. Não precisa ter medo, meu amor,
respondeu Judite, sentando-se na beira do colchão e acariciando os cabelos da menina. É só chuva. Amanhã vai passar e o sol vai voltar a brilhar, você vai ver. Ela forçou um sorriso tranquilizador, embora por dentro sentisse a mesma apreensão da filha. Você acha que vai inundar nossa casa? Perguntou Maria, lembrando-se da vez anterior em que a água havia invadido o barraco, levando embora alguns de seus desenhos favoritos. Não vai não, filha. Mamãe não vai deixar. Judite olhou pela janela novamente. O nível da água na rua já estava subindo visivelmente. Em poucas horas, se a chuva continuasse naquele ritmo, a água realmente começaria a entrar. Ela fez um cálculo mental rápido. Teria que mover alguns móveis, colocar os documentos importantes em lugar alto e preparar baldes para tentar controlar a invasão da água. O temporal se intensificou ainda mais. E agora já era possível ouvir o barulho da correnteza na rua. Judite sabia que logo os vizinhos começariam a bater nas portas uns dos outros, oferecendo ajuda ou pedindo abrigo para as famílias cujas casas ficavam em pontos mais baixos. Era assim na comunidade. Nos momentos difíceis, todos se uniam como uma grande família. Maria voltou a adormecer, embalada pelo barulho constante da chuva, que agora soava quase como uma canção de ninar. Judite aproveitou para verificar rapidamente suas reservas. Tinha água potável para 2 dias, comida suficiente para o mesmo período e algumas velas extras caso a energia elétrica faltasse, o que provavelmente aconteceria antes do amanhecer. Foi então que ouviu, por entre o barulho ensurdecedor da tempestade, um som diferente. Batidas. Não o barulho da chuva no telhado ou do vento nas paredes, mas batidas deliberadas, desesperadas. Alguém estava batendo na sua porta. Judite hesitou por um momento. Quem estaria andando por aí em uma noite dessas? Talvez fosse Dona Rosa, a vizinha idosa que morava 2 casas adiante, ou o seu João, que sempre verificava se todos estavam bem durante as tempestades. As batidas se repetiram, mais urgentes desta vez. Deixando Maria dormindo, Judite caminhou cautelosamente até a porta de madeira. "Quem é?" gritou, tentando fazer sua voz ser ouvida por sobre o barulho da chuva. Nenhuma resposta. Apenas mais batidas, agora acompanhadas de um som que fez seu coração disparar. Alguém estava sendo arrastado pela correnteza lá fora. Sem pensar 2 vezes, Judite destrancou a porta e a abriu. O que viu a deixou sem palavras. Um homem estava sendo carregado pela água que já corria como um rio pela rua de terra. Ele tentava desesperadamente se agarrar a qualquer coisa, seus braços se debatendo contra a força da correnteza. No reflexo de um raio, Judite pode ver que ele vestia roupas caras. Um terno que, mesmo encharcado, era claramente de boa qualidade. Sapatos sociais que não pertenciam àquele lugar. Sem hesitar, ela saiu na chuva. A água gelada a atingiu como 1000 agulhas, encharcando instantaneamente sua roupa simples. "Aqui! Se agarra aqui!" gritou, estendendo um cabo de vassoura na direção do homem. Ele conseguiu se agarrar ao cabo e Judite puxou com toda a força que tinha. O homem era alto e pesado, claramente bem alimentado, muito diferente dos homens magros e cansados que ela estava acostumada a ver na comunidade. Com muito esforço, conseguiu puxá-lo para dentro de casa, ambos caindo no chão encharcados e ofegantes. Por um momento, ficaram apenas ali, respirando pesadamente, tentando processar o que havia acontecido. O homem estava consciente, mas claramente em estado de choque. Seus olhos, de um azul claro que Judite nunca havia visto antes, estavam arregalados, perdidos, como se ele não conseguisse entender onde estava ou como havia chegado ali. "Você está bem?" perguntou Judite, ainda sem fôlego. "Está machucado?" Ele a olhou como se estivesse tentando focalizá-la, como se ela fosse uma aparição. Eu não sei como. Onde estou?" Conseguiu balbuciar.
sua voz revelando um sotaque educado, palavras bem pronunciadas que contrastavam drasticamente com o ambiente simples onde se encontrava. Judite se levantou e foi buscar toalhas limpas. Você está em segurança agora, disse, estendendo uma toalha para ele. Precisa tirar essa roupa molhada antes de pegar uma pneumonia. Ela parou por um momento, analisando o estranho. Devia ter uns 35 anos, cabelos castanhos escuros grudados na testa, pele clara de quem não estava acostumado ao sol forte. Mesmo molhado e desorientado, era possível ver que se tratava de alguém de classe social muito diferente da dela. Foi então que Maria se mexeu na cama, acordando com os ruídos. "Mamãe, o que está acontecendo?" perguntou com a voz sonolenta e ainda febril. "Não é nada, meu amor. Volta a dormir. Mamãe está cuidando de tudo." Judite se aproximou rapidamente da filha, verificando sua temperatura. A febre não havia baixado. O homem observava a cena em silêncio, ainda tentando entender onde estava. Seus olhos percorreram o ambiente simples. As paredes decoradas com desenhos infantis, os móveis velhos, mas bem cuidados, a vela que projetava sombras dançantes nas paredes. Era um mundo completamente novo para ele. "Você tem nome?" perguntou Judite, voltando sua atenção para o estranho enquanto preparava chá quente no fogão. "Paulo", respondeu ele, finalmente recuperando um pouco da compostura. "Paulo Roberto Silva." Sua voz saiu mais firme agora, embora ainda carregada de confusão. "E você?" "Judite, e aquela é minha filha, Maria." Ela serviu o chá em uma caneca desemparelhada e ofereceu a ele. "Bebe devagar, vai te aquecer." Paulo aceitou a caneca com mãos trêmulas, mais pelo choque do que pelo frio. O chá estava forte e doce, exatamente como sua mãe costumava fazer quando ele era criança. Fazia décadas que ele não bebia algo preparado com tanto cuidado, sem ser servido por empregados ou comprado em cafeterias sofisticadas. "Como você foi parar aqui?" perguntou Judite, sentando-se em uma cadeira de plástico e observando-o atentamente. Ninguém anda por essas ruas numa noite dessas, ainda mais vestido assim. Paulo tentou organizar os pensamentos. Como explicar que havia saído de uma reunião de negócios no centro da cidade, pegado seu carro para voltar para casa e depois... nada. Sua última lembrança clara era de ter parado o carro em algum lugar para atender uma ligação importante. Depois disso, tudo era confuso. Chuva, ruas alagadas, o carro parando de funcionar, ele tentando caminhar para encontrar ajuda. Meu carro quebrou, disse finalmente. Estava tentando encontrar um lugar para me abrigar quando a correnteza me pegou. Era uma versão simplificada da verdade, mas era tudo o que conseguia processar no momento. Judite assentiu, aceitando a explicação. Na comunidade onde vivia, não era raro pessoas ficarem presas durante tempestades. O que era estranho era alguém como ele, claramente de classe alta, estar naquela região. "Você tem família? Alguém que está preocupado?" perguntou ela, notando o relógio caro que ele usava no pulso, agora embaçado pela água. Paulo pensou por um momento. Sua família? Um apartamento vazio de cobertura, algumas empregadas que talvez sentissem sua falta na segunda-feira, sócios de negócios que ligariam quando ele faltasse às reuniões. Família mesmo, no sentido que Judite provavelmente quis dizer, ele não tinha há anos. "Não", respondeu simplesmente. "Não tem ninguém me esperando em casa." A resposta soou mais triste do que ele pretendia, e Judite captou a melancolia em sua voz. Ela conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que ouvia na própria voz quando pensava em como seria bom ter alguém para dividir as responsabilidades, os medos, as alegrias pequenas do dia a dia. "Bem, então, você vai ficar aqui até a tempestade passar", decidiu ela, com a naturalidade de quem estava acostumada a tomar decisões rápidas. "Não é muito, mas é melhor do que estar lá fora." Paulo a observou, admirado com a generosidade daquela mulher que acabara de conhecer. Em seu mundo, gestos como aquele sempre vinham acompanhados de segundas intenções, favores a serem cobrados depois,
acordos não ditos. Ali, naquela casa simples, no meio de uma tempestade, uma estranha havia arriscado a própria segurança para salvá-lo, e agora oferecia abrigo sem pedir nada em troca. "Por que você fez isso?" perguntou ele, genuinamente curioso. "Por que me ajudou?" Judite o olhou como se a pergunta fosse óbvia demais para merecer resposta. "Porque você precisava de ajuda", disse simplesmente. "Não é assim que as coisas funcionam onde você vem?" A pergunta atingiu Paulo como um soco no estômago. Não, definitivamente não era assim que as coisas funcionavam no seu mundo. Em seu mundo, cada gesto tinha um preço. Cada favor seria cobrado com juros. Cada relacionamento era medido em termos de benefícios mútuos. Lá fora, a tempestade continuava furiosa e o nível da água nas ruas subia perigosamente. Dentro do pequeno barraco, 3 pessoas que mal se conheciam estavam prestes a descobrir que, às vezes, as maiores tempestades da vida não vêm do céu, mas do coração. A madrugada chegou devagar, como se hesitasse em interromper a intimidade forçada que a tempestade havia criado naquele pequeno lar. Paulo acordou no chão, coberto por um cobertor fino, mas limpo, que Judite havia colocado sobre ele durante a noite. Seu corpo inteiro doía. Não estava acostumado a dormir em superfícies duras, muito menos após o trauma de quase se afogar numa enxurrada. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que viu foi Maria sentada no colchão, observando-o com a curiosidade típica das crianças. Seus grandes olhos castanhos brilhavam com uma mistura de febre e interesse genuíno. Mesmo doente, ela tinha aquela vivacidade natural que apenas as crianças possuem. "Bom dia, moço", disse ela com uma voz rouca, mas sorridente. "Você ronca igual ao seu Zé da esquina." Paulo se sentou, passando a mão pelos cabelos bagunçados. "Bom dia", respondeu, ainda desorientado. "Como você está se sentindo?" "Mamãe disse que estou com febre", explicou Maria, pronunciando a palavra de forma infantil. "Mas hoje estou melhor. Ontem eu estava vendo estrelinhas que não existiam." Do pequeno fogão veio a voz de Judite. "Febre, Maria, febre. E você não está melhor coisa nenhuma, mocinha. Ainda está quentinha." A Paulo olhou em direção à cozinha e viu Judite preparando café. Ela havia trocado de roupa. Agora usava uma blusa simples de algodão azul claro e uma calça jeans desbotada. Mas tudo estava impecavelmente limpo e passado. Seus cabelos estavam presos em um rabo de cavalo, e mesmo sem maquiagem, ela tinha uma beleza natural que ele não havia notado completamente na noite anterior, distraído que estava pelo choque da situação. "Café está quase pronto", anunciou ela, sem olhar diretamente para Paulo. "Espero que não seja muito forte para você." Paulo se levantou, tentando não demonstrar o desconforto que sentia em todo o corpo. Suas roupas tinham secado durante a noite, mas estavam amarrotadas e tinham um cheiro estranho, uma mistura de chuva, lama e algo que ele não conseguia identificar. Era a primeira vez em décadas que acordava sem tomar um banho quente imediatamente. "Posso ajudar em alguma coisa?" ofereceu, aproximando-se da cozinha minúscula. Judite finalmente o olhou, avaliando-o de cima a baixo. "Você sabe fazer alguma coisa na cozinha?" A pergunta deveria ser simples, mas Paulo se viu hesitando. Bem, eu sei fazer reservas em restaurantes." Tentou brincar, mas percebeu imediatamente que a piada havia caído no vazio. "Reservas", repetiu Judite sem sorrir. "Entendi." Havia uma leve ironia em sua voz, mas não maldade. Era mais uma constatação do óbvio. Eles realmente vinham de mundos diferentes. "Desculpa", disse Paulo, genuinamente constrangido. "Eu nunca precisei. Quero dizer, sempre tive empregados para cuidar da sua vida", completou Judite, ainda mexendo o café. "Deve ser interessante." Paulo não soube como responder. Durante toda a sua vida adulta, ele havia considerado natural ter pessoas cuidando de cada aspecto de sua rotina. A cozinheira que preparava suas refeições, a diarista que mantinha seu apartamento impecável,
o motorista que o levava aonde precisasse ir. Nunca havia parado para pensar no que isso significava até aquele momento, vendo Judite fazer tudo sozinha enquanto ainda se preocupava com a filha doente. "Café está pronto", anunciou ela, servindo 3 canecas desemparelhadas. "Maria, vem tomar seu café com leite." A menina se levantou devagar do colchão e Paulo pode perceber que ela realmente não estava bem. Seus movimentos eram lentos e ela precisou se apoiar na parede para caminhar até a pequena mesa de plástico. "Ela precisa de um médico", disse Paulo, a preocupação genuína em sua voz. "Precisa", concordou Judite, sentando-se ao lado da filha e ajudando-a a beber o café morno. "Mas o posto de saúde só abre segunda-feira. E hoje é sábado. E com essa chuva, mesmo que estivesse aberto, não tem como chegar lá." Paulo olhou pela janela. A tempestade havia diminuído, mas ainda chovia forte e as ruas continuavam alagadas. Ele puxou seu celular do bolso. Milagrosamente, o aparelho resistira à água da noite anterior, embora a tela estivesse um pouco embaçada. "Posso chamar um médico particular", ofereceu, já discando. "Conheço alguns que fazem atendimento domiciliar." Judite parou de ajudar Maria e o olhou fixamente. "E quanto custa isso?" Paulo hesitou. Nunca havia pensado no preço. Quando precisava de atendimento médico, simplesmente ligava e pronto. "Não sei exatamente, mas é caro", completou ela. "Muito caro." "Eu pago", disse ele imediatamente. "Não é problema." "É problema sim." A voz de Judite saiu mais firme do que ela pretendia. "Eu não aceito caridade." "Não é caridade", protestou Paulo. "É gratidão. Você salvou minha vida ontem à noite. E você está retribuindo ficando aqui, seguro, até poder voltar para sua casa", respondeu Judite. "Estamos quites." Paulo não entendia aquela lógica. Para ele era simples. Ele tinha dinheiro, ela precisava de ajuda médica para a filha. Por que complicar? "Mas Maria está doente, e eu vou cuidar dela do jeito que sempre cuidei", interrompeu Judite. "Com amor, paciência e os remédios que posso comprar." "Oh, mamãe", disse Maria com a voz fraca, "por que vocês estão brigando?" Judite imediatamente suavizou a expressão e acariciou o rosto da filha. "Não estamos brigando, meu amor, só conversando." Ela olhou para Paulo com um pedido silencioso, para que ele não insistisse no assunto. O café estava forte e doce, exatamente como Paulo lembrava do café que sua avó fazia quando ele era criança e passava férias no interior. Fazia tanto tempo que ele havia esquecido que existiam sabores como aquele, sem sofisticação, mas feito com cuidado e carinho. "Está bom?" perguntou Judite, notando que ele havia parado de beber. "Está ótimo", respondeu ele. E era verdade. "Faz tempo que não tomo um café feito em casa." "Você não toma café em casa?" "Eu tenho uma máquina italiana", explicou Paulo. "Café expresso, cappuccino, essas coisas." Maria olhou para ele com curiosidade. "Que máquina é essa?" Paulo tentou explicar, mas percebeu que para uma criança de 7 anos, e considerando o contexto em que viviam, sua descrição de uma máquina de café de R$ 15.000 soava quase como ficção científica. "É uma máquina que faz café diferente", resumiu finalmente. "Diferente como?" insistiu Maria, genuinamente interessada. "Bem, mais rápido e com espuma." "Espuma de café?" Maria riu pela primeira vez desde que Paulo chegara. "Que engraçado! Café não é sabonete para fazer espuma." O riso da menina fez Paulo sorrir também. Havia algo infectante na simplicidade daquela observação. Realmente pensado dessa forma, parecia absurdo pagar tanto por uma máquina que basicamente fazia espuma de café. "Você tem razão", concordou ele. "É meio bobo mesmo." Judite observava a interação entre os dois com atenção. Havia algo no jeito como Paulo falava com Maria que a tranquilizava. Ele não tinha aquela pressa ou impaciência que muitos adultos demonstravam com crianças. Mesmo claramente fora de seu elemento, ele parecia genuinamente interessado no que a menina tinha a dizer. "Paulo", disse ela, "você falou que seu carro quebrou. Onde ele está?"
Paulo tentou se lembrar. Sinceramente, não sei. Está tudo meio confuso na minha cabeça. Lembro que parei em algum lugar para atender uma ligação e depois, não sei como acabei andando na chuva. Ligação de trabalho? Sempre é, respondeu ele automaticamente. Depois, parou para pensar no que havia dito. Quer dizer, sim, era sobre trabalho. E é importante? Seu trabalho? Era uma pergunta simples, mas Paulo se viu refletindo sobre ela de uma forma que nunca havia feito antes. Era importante? Para quem? Para ele, para outras pessoas, para o mundo? Eu achava que sim, disse finalmente. Trabalho com investimentos, aplicações financeiras. Ajudo pessoas ricas a ficarem mais ricas. Ah, disse Judite, sem demonstrar muito interesse. E você gosta? Gosto. Paulo repetiu a pergunta como se fosse a primeira vez que alguém a fizesse. Nunca pensei nisso. É o que eu faço. É o que sempre fiz. Maria, que havia terminado seu café com leite, se recostou na cadeira. Minha mãe gosta do trabalho dela, comentou. Ela sempre fala que gosta de cuidar das pessoas. Que trabalho sua mãe faz? Perguntou Paulo. Sou cuidadora, explicou Judite. Cuido de idosos. Vou na casa deles, ajudo com remédios, comida, banho, companhia. E você gosta? Gosto, respondeu ela sem hesitar. Gosto de ser útil, de saber que estou fazendo diferença na vida de alguém. Paulo assentiu, mas internamente se questionava quando havia sido a última vez que seu trabalho realmente fez diferença na vida de alguém. Quando foi a última vez que ele havia se sentido útil, no sentido que Judite descrevia? A chuva começou a diminuir lá fora, e alguns raios de sol tentavam furar as nuvens pesadas. Maria se levantou da mesa e foi até a janela. Olha, mamãe, o sol está tentando aparecer. Está mesmo, meu amor, que bom. E Paulo se aproximou da janela também e viu pela primeira vez, com luz natural, o lugar onde havia passado a noite. Era uma comunidade simples, casas pequenas, grudadas umas nas outras, ruas de terra que agora estavam transformadas em rios de lama. Mas havia algo ali que o impressionou. Mesmo com a destruição causada pela tempestade, as pessoas já estavam saindo de suas casas, verificando os vizinhos, ajudando uns aos outros a limpar os estragos. Eles sempre fazem isso? Perguntou Paulo, observando um grupo de homens ajudando a retirar galhos caídos da rua. Fazem o quê? Perguntou Judite, juntando-se a ele na janela. Se ajudam assim. Claro, respondeu ela, como se fosse óbvio. Somos uma comunidade. Quando um tem problema, todos têm problema. Paulo observou um homem idoso sendo amparado por dois mais novos, enquanto atravessava uma poça grande. Em seu prédio no Morumbi, ele mal conhecia os vizinhos de porta. Quando muito, trocavam cumprimentos educados no elevador. Seu João! Gritou Judite pela janela. Está tudo bem aí? Tudo certo, Ju! Respondeu o homem idoso acenando. E aí, Maria está melhor? Ainda está febril, mas vai ficar boa. Manda um beijo para ela. Judite se virou para Maria. Seu João mandou um beijo. Manda outro de volta, pediu a menina sorrindo. Judite repassou o recado e seu João fez um gesto carinhoso com a mão. Paulo observava a cena fascinado. Era como se toda a rua fosse uma extensão da família. Vocês se conhecem há muito tempo? Perguntou ele. Seu João mora aqui há 40 anos, explicou Judite. Ele me viu crescer, me ajudou quando Maria nasceu, sempre está aqui quando preciso. E os outros vizinhos? Todos se conhecem. Dona Rosa faz os melhores pastéis da região e sempre guarda um para Maria quando está passando mal. Seu Carlos conserta qualquer coisa que quebra na minha casa e nunca aceita pagamento. Dona Teresa cuida da Maria quando preciso trabalhar até mais tarde. Paulo tentou imaginar como seria ter uma rede de apoio assim. Em seu mundo, quando algo quebrava, ele ligava para uma empresa. Quando precisava de comida, pedia delivery. Quando se sentia sozinho, quando se sentia sozinho, geralmente ficava sozinho mesmo. Deve ser bom, comentou ele, quase falando sozinho. O quê?
ter pessoas assim por perto. Judite o olhou com curiosidade. Você não tem? Tenho alguns amigos, disse Paulo, mas mesmo enquanto falava, questionava se realmente poderia chamar aqueles conhecidos de amigos. Mas não é assim, não é família. Família não é só quem nasce junto, observou Judite. Família é quem fica junto. A frase ficou ecoando na mente de Paulo. Quem ficava junto com ele? Quem realmente se importava com seu bem-estar, não apenas com o que ele poderia oferecer em termos de negócios ou status social? Maria voltou para o colchão visivelmente cansada após a pequena caminhada até a janela. Judite imediatamente foi verificar sua temperatura novamente. Ainda está com febre, murmurou preocupada. Paulo, você disse que tem celular. Tem como ver se as farmácias estão abertas hoje? Paulo verificou rapidamente. Tem uma rede que funciona 24 horas. Posso ir buscar os remédios. Com essa lama toda lá fora? Eu consigo, insistiu ele. Depois de ontem à noite, um pouco de lama não vai me assustar. Judite hesitou. Você tem dinheiro? Tenho. Não é empréstimo, não é favor, disse ela com firmeza. É trabalho. Você vai buscar os remédios e eu vou te ensinar a fazer comida de verdade. Trato fechado? Paulo sorriu. Era a primeira vez que alguém oferecia para lhe ensinar algo útil em troca de dinheiro, ao invés de simplesmente aceitar sua ajuda como caridade. Trato fechado, concordou. E assim, sem perceber, Paulo havia acabado de fazer o primeiro acordo verdadeiramente justo de sua vida. A caminhada até a farmácia foi uma experiência que Paulo jamais esqueceria. Calçando sapatos sociais caros e inadequados para aquele terreno, ele lutava contra a lama a cada passo, tentando manter o equilíbrio enquanto os moradores da comunidade o observavam com curiosidade educada. Suas roupas amarrotadas e a barba por fazer o faziam parecer um turista perdido em território desconhecido. A farmácia ficava na avenida principal, a cerca de 15 minutos de caminhada em condições normais. Com a lama e os alagamentos, a jornada levou quase 40 minutos. Paulo precisou ser ajudado 3 vezes por moradores que o viram tropeçar em buracos escondidos pela água suja. Cada vez que alguém estendia a mão para ajudá-lo, ele ficava surpreso com a gentileza natural daquelas pessoas, que não esperavam nada em troca além de um obrigado sincero. Na farmácia, o atendente o olhou com desconfiança quando ele pediu os medicamentos infantis mais caros da prateleira. Tem certeza que é isso mesmo que quer? Perguntou o rapaz, observando as roupas sujas de Paulo. Tem outros mais em conta que fazem o mesmo efeito. Quero o melhor que vocês têm, insistiu Paulo, puxando sua carteira de couro italiano. Quando mostrou as notas de R$ 100, a expressão do atendente mudou completamente. No caminho de volta, carregando uma sacola com remédios que custaram mais do que muitas famílias da comunidade gastavam em comida durante um mês, Paulo refletiu sobre aquela pequena interação. Pela primeira vez na vida, havia sido julgado pela aparência e considerado suspeito. Era uma sensação estranha e desconfortável, mas que lhe deu uma perspectiva completamente nova sobre como o mundo funcionava para pessoas como Judite. Quando finalmente chegou de volta ao barraco, estava completamente sujo e exausto. Judite o esperava na porta com uma expressão mista de preocupação e diversão. Você parece que lutou com um porco, comentou ela, segurando o riso. Sinto que lutei, respondeu Paulo entregando a sacola de medicamentos. E acho que o porco ganhou. Maria, que estava deitada no colchão, riu ao vê-lo todo sujo. Você ficou igual eu quando brinco no quintal depois da chuva. Pior que está parecendo mesmo, concordou Judite, verificando os medicamentos que Paulo havia trazido. Seus olhos se arregalaram quando viu os rótulos. Paulo, isso aqui deve ter custado uma fortuna. Não foi nada, disse ele, tentando minimizar. Foi sim, insistiu ela. Esses são os medicamentos mais caros que existem. Os genéricos teriam o mesmo efeito. Eu não sabia, admitiu Paulo. Só pedi o melhor que tinham. Judite o estudou por um momento. Você sempre faz isso? Sempre pede o mais caro? Sempre pedi o melhor, corrigiu ele. Achava que caro e bom eram a mesma coisa.
Nem sempre são, disse ela, preparando o medicamento para Maria. Às vezes o melhor é o mais simples. Enquanto Judite cuidava da filha, Paulo foi ao pequeno banheiro tentar se limpar um pouco. O espelho rachado refletia uma versão de si mesmo que ele não reconhecia. Cabelos bagunçados, rosto sujo, roupas que pareciam ter passado por uma guerra. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma vivacidade que ele não via há anos. Quando saiu do banheiro, encontrou Judite organizando alguns ingredientes sobre a mesa de plástico. "Pronto para sua primeira aula de culinária?" perguntou ela, com um sorriso travesso. "Primeira aula? Parte do nosso acordo, lembra? Você trouxe os remédios, agora eu te ensino a cozinhar." Paulo olhou para os ingredientes: arroz, feijão, alguns legumes, frango. Coisas simples que ele havia visto a vida inteira, mas nunca havia realmente prestado atenção. "Por onde começamos?" "Pelo básico. Vamos fazer um almoço completo. Arroz, feijão, frango refogado e uma salada." Judite lavou as mãos e pegou uma panela. "Primeira lição: cozinhar não é sobre receitas complicadas, é sobre cuidado e atenção." Paulo se posicionou ao lado dela, tentando prestar atenção em cada movimento. Judite começou lavando o arroz, explicando por que era importante tirar o excesso de amido. "Vê como a água está esbranquiçada? Quando ficar transparente é porque o arroz está pronto para ir ao fogo." "E como você sabe a quantidade certa de água?" perguntou Paulo, genuinamente interessado. "Experiência", respondeu ela. "Mas tem um truque. Você põe o dedo no arroz, dentro da panela, e a água tem que cobrir até a primeira junta do dedo." Paulo tentou repetir o gesto e Judite riu da sua concentração exagerada. "Não é cirurgia, Paulo. É só comida." "Para você é só comida", disse ele. "Para mim é território completamente desconhecido." Enquanto o arroz cozinhava, Judite ensinou Paulo a temperar o frango. "O segredo está na paciência", explicou, mostrando como deixar o tempero penetrar na carne. "Não pode ter pressa. Comida boa demora." "Na minha vida tudo tem que ser rápido", comentou Paulo, observando Judite trabalhar com movimentos precisos e calmosos. "E como é essa sua vida?" perguntou ela, começando a preparar o feijão. "Conta para mim como é um dia normal seu." Paulo parou para pensar. "Acordo às 5:30. Vou para a academia do prédio. Tomo um banho, café da manhã feito pela cozinheira. Motorista me leva para o escritório." "Motorista?" interrompeu Maria da cama. "Você não sabe dirigir?" "Sei dirigir", explicou Paulo. "Mas é mais prático ter alguém para dirigir enquanto eu trabalho no celular ou notebook durante o trajeto." "Ah", disse Maria, como se aquilo fizesse sentido para ela. "E o que você faz no trabalho?" "Fico em reuniões, atendo telefones, analiso números na tela do computador." Enquanto falava, Paulo percebeu como sua rotina soava vazia quando descrita assim. "E você? O que faz quando não está doente?" "Brinco", respondeu Maria com entusiasmo. "Desenho, invento histórias, ajudo a mamãe, brinco com as outras crianças da rua." "E do que vocês brincam?" "De um monte de coisa. Amarelinha, pique-esconde, casinha, escolinha." Maria se animava conforme falava. "Você sabe brincar de alguma coisa?" Paulo parou de mexer o frango que estava aprendendo a refogar. Quando havia sido a última vez que ele brincou? Quando havia sido a última vez que fez alguma coisa apenas por diversão, sem objetivo de lucro ou networking? "Acho que não lembro mais como brincar", admitiu. "Todo mundo sabe brincar", disse Maria com a certeza típica das crianças. "Só precisa querer." Judite observava a conversa enquanto mexia o feijão. Havia algo tocante na forma como Paulo interagia com Maria. Ele não falava com ela como se fosse uma criança incapaz de entender coisas complexas, mas também não perdia a naturalidade. Era como se, na presença da menina, ele conseguisse acessar uma parte de si mesmo que havia esquecido. "Paulo", disse Judite, "pode mexer o frango. Está na hora de virar." Ele tentou usar a espátula como havia visto Judite fazer, mas os pedaços de frango grudaram na panela. "Acho que queimou", disse, frustrado. "Não queimou, só grudou um pouco."
Judite se aproximou e, colocando a mão sobre a dele na espátula, ajudou-o a soltar os pedaços. Tem que ter jeito assim, ó. O toque das mãos dela sobre as suas foi breve, mas Paulo sentiu uma eletricidade estranha percorrer seu braço. Fazia tanto tempo que alguém o tocava de forma genuína, sem segundas intenções, apenas para ajudar. As mulheres em sua vida sempre tinham objetivos: seu dinheiro, sua posição social, os contatos que ele poderia proporcionar. Judite o tocou simplesmente porque ele precisava de ajuda para não queimar o almoço. Melhor assim? Perguntou ela, retirando a mão. Muito melhor, respondeu ele, e não estava falando apenas do frango. Enquanto a comida terminava de cozinhar, Judite ensinou Paulo a fazer uma salada simples. Tomate tem que ser cortado em gomos, não rodelas, instruiu. E a alface tem que ser rasgada com a mão, não cortada com faca. Por quê? Porque quando você corta com faca, ela oxida mais rápido e fica escura. Minha avó me ensinou isso. Sua avó morava aqui também? Morava ali pertinho, disse Judite, apontando pela janela. Foi ela que me criou depois que meus pais morreram. Eu tinha 8 anos. Paulo parou de rasgar a alface. Sinto muito. Foi há muito tempo, disse ela, mas havia uma tristeza antiga em sua voz. Vovó Maria. A Maria herdou o nome dela. Me ensinou tudo. A cozinhar, a cuidar de casa, a ser forte. E o pai da Maria? Judite ficou em silêncio por um momento, concentrando-se em temperar a salada. O pai da Maria resolveu que não estava pronto para ser pai quando ela nasceu. Sumiu no mundo. Ele não ajuda com nada? Nunca mais vi ele. E a gente está bem assim, não está, Maria? Estamos, confirmou a menina. Eu e mamãe somos um time. Paulo sentiu uma admiração profunda por Judite. Criar uma filha sozinha, trabalhar para sustentar a família, manter a casa organizada e ainda assim ter energia para ser gentil com um estranho que havia aparecido na porta de casa. Ele, com todos os recursos que tinha, se sentia desafiado apenas para fazer um refogado de frango. Mesa posta, anunciou Judite quando a comida ficou pronta. Maria, vem almoçar. A menina se levantou do colchão, visivelmente melhor após o medicamento. Cheira muito gostoso. Paulo olhou para os pratos na mesa de plástico. Era a refeição mais simples que ele havia visto em anos, mas havia algo especial nela. Cada prato havia sido preparado com cuidado, cada ingrediente escolhido dentro das possibilidades que eles tinham. Vamos experimentar a obra-prima do Paulo, disse Judite, servindo o frango que ele havia ajudado a preparar. Paulo provou o primeiro garfo com apreensão. Para sua surpresa, estava delicioso. Não tinha a sofisticação dos pratos que estava acostumado a comer em restaurantes caros, mas tinha algo que aquelas comidas não tinham. Ele havia participado do processo de criação. Está bom, declarou Maria após provar. Você cozinha quase tão bem quanto a mamãe. Quase, riu Judite, mas para a primeira vez não está nada mal. Paulo sentiu uma satisfação estranha. Era um sentimento completamente diferente do que experimentava quando fechava um grande negócio. Aquela satisfação era mais íntima, mais pessoal. Ele havia criado algo com as próprias mãos. Algo que estava a nutrir pessoas que se importavam com ele. Posso fazer uma pergunta estranha? Disse Paulo, depois de alguns minutos comendo em silêncio. Pode, respondeu Judite. Vocês são felizes? A pergunta pegou Judite de surpresa. Felizes? É que, olhando vocês duas, vendo como vivem, como se relacionam com os vizinhos, vocês parecem ter algo que eu... Ele parou tentando encontrar as palavras certas. Eu tenho tudo o que o dinheiro pode comprar, mas vocês têm algo que eu não sei nem como se chama. Judite colocou o garfo no prato e o olhou diretamente. A gente tem uns aos outros, disse simplesmente. Tem pessoas que se importam com a gente. Tem propósito. Propósito? Eu me levanto todo dia sabendo que tenho uma filha que precisa de mim. Trabalho que faz diferença na vida de outras pessoas. Vizinhos que contam comigo. E você? Por que você se levanta todo dia? A pergunta atingiu Paulo como um soco. Por que ele se levantava todo dia? Por hábito? Por obrigação?
Para ganhar mais dinheiro que se somaria ao dinheiro que já tinha? Para impressionar pessoas que ele nem gostava tanto assim? Eu não sei, admitiu finalmente. Então talvez seja a hora de descobrir, disse Judite, voltando a comer como se não tivesse acabado de fazer a observação mais profunda que alguém já havia feito sobre a vida dele. O resto do almoço transcorreu em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, a vida na comunidade voltava ao normal após a tempestade. Pessoas limpavam suas casas, crianças brincavam nas poças que restaram. A vida seguia com a resiliência típica de quem está acostumado a se reerguer. E dentro daquele pequeno barraco, 3 pessoas que mal se conheciam há 24 horas estavam plantando as sementes de algo que mudaria para sempre suas vidas. A tarde trouxe uma calmaria inesperada. O sol finalmente conseguiu furar as nuvens pesadas, criando reflexos dourados nas poças que ainda resistiam nas ruas de terra batida. Maria, visivelmente melhor após o medicamento, havia convencido a mãe a deixá-la sentar no pequeno quintal dos fundos para tomar um pouco de sol. Paulo a observava pela janela da cozinha, onde ajudava Judite a lavar a louça do almoço. A menina havia encontrado alguns giz de cera e desenhava em uma folha de papel apoiada numa tábua de madeira. Seus movimentos eram lentos, ainda debilitados pela febre, mas havia uma concentração serena em seu rosto que o fascinava. Ela sempre foi assim? Perguntou Paulo, secando um prato com o pano de prato que Judite havia lhe dado. Como assim? Tão tranquila, madura para a idade. Judite sorriu, observando a filha pela janela. Maria sempre foi uma criança especial. Acho que cresceu mais rápido do que deveria, porque sempre fomos só nós duas. Ela me vê trabalhando, lutando, e acaba entendendo coisas que outras crianças não precisariam entender. Isso não te deixa triste? Ela ter que crescer tão rápido? Claro que deixa, admitiu Judite, passando a última panela para Paulo secar. Todo pai e mãe quer que os filhos tenham uma infância sem preocupações. Mas a gente faz o que pode com o que tem, não é? Paulo assentiu, embora não conseguisse realmente compreender aquela perspectiva. Sua própria infância havia sido completamente protegida. Escolas caras, férias no exterior, todos os brinquedos que queria. Ele nunca havia precisado se preocupar com dinheiro, comida ou qualquer necessidade básica. E ainda assim, observando Maria desenhar no quintal, ela parecia mais feliz e segura do que ele se lembrava de ter sido. Posso perguntar uma coisa? Disse Judite, pendurando o pano de prato no varal, improvisado ao lado da pia. Claro! Por que você nunca se casou? Nunca teve filhos? A pergunta pegou Paulo desprevenido. Era algo que ele raramente pensava sobre. Em seu mundo, relacionamentos eram complicados. Sempre havia questões de interesse financeiro envolvidas, contratos pré-nupciais, expectativas sociais. Nunca encontrei a pessoa certa, respondeu, mas mesmo enquanto falava, questionava se aquela era realmente a verdade. Ou nunca soube procurar, observou Judite sem malícia. O que você quer dizer? É que, pelo que você me contou sobre sua vida, parece que você sempre viveu numa bolha. Só conhece pessoas do seu mundo, do seu trabalho. Como vai encontrar alguém diferente se só frequenta os mesmos lugares? Paulo refletiu sobre aquilo. Era verdade. Suas interações sociais eram limitadas a eventos corporativos, jantares de negócios, festas da elite paulistana. As mulheres que conhecia geralmente eram executivas ambiciosas como ele, ou filhas de empresários que viam nele uma oportunidade de manter ou elevar seu status social. E você? Perguntou ele. Nunca pensou em se relacionar com alguém novamente? Penso, disse Judite, olhando pela janela para Maria. Mas seria difícil. Qualquer homem que entre na minha vida tem que entender que Maria vem em primeiro lugar. Sempre. E nem todo mundo está disposto a isso. Qualquer homem que não entendesse isso não seria digno de vocês, disse Paulo, e se surpreendeu com a veemência em sua própria voz.
Judite o olhou com curiosidade. Você fala como se conhecesse a gente há anos. É estranho, admitiu Paulo, mas sinto como se conhecesse. Em 24 horas, vocês me mostraram mais sobre vida real do que eu aprendi em anos. Mamãe, Paulo, chamou Maria do quintal. Venham ver o que eu desenhei. Eles saíram para o pequeno quintal, onde Maria havia espalhado vários desenhos no chão. Paulo se agachou para observar melhor e ficou impressionado com o talento da menina. Mesmo com apenas 7 anos, ela tinha um senso de proporção e cores que era notável. Este aqui somos nós 3 ontem à noite, explicou Maria, apontando para um desenho que mostrava 3 figuras numa casa pequena, com chuva caindo do lado de fora. E este é você chegando todo molhado. Paulo riu ao ver sua representação no papel. Uma figura alta e desengonçada, com roupas que pareciam estar caindo do corpo. Você me fez muito mais bonito do que eu realmente sou, brincou. Você é bonito sim, disse Maria com a sinceridade típica das crianças. Só estava meio bagunçado por causa da chuva. Maria, repreendeu Judite, ligeiramente constrangida. Mas é verdade, mamãe. Ele tem olhos bonitos, azuis como o céu quando não está chovendo. Paulo sentiu o rosto esquentar com o elogio inocente da menina. Fazia tempo que alguém o elogiava sem querer algo em troca, sem segundas intenções. E este desenho aqui? Perguntou, apontando para outro papel. Este é especial, disse Maria, pegando o desenho com cuidado. É a nossa família perfeita. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher com cabelos pretos, uma menina pequena no meio e um homem alto. Todos sorrindo, numa casa maior do que a que eles realmente moravam. Nossa família? Perguntou Paulo, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. É, confirmou Maria. Eu, a mamãe e você, porque agora você faz parte da nossa família também. Paulo olhou para Judite, que parecia tão surpresa quanto ele com a declaração da filha. Maria, meu amor, começou ela. Mas é verdade, mamãe. A gente cuidou dele quando ele estava perdido, ele trouxe remédio para mim, vocês cozinharam juntos. Isso é coisa de família. Na mente de uma criança de 7 anos, a lógica era simples e incontestável. Paulo sentiu algo se apertar em seu peito, uma mistura de emoção e terror. Emoção porque nunca havia se sentido tão aceito, tão parte de algo maior. Terror porque sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Você gostou do desenho? Perguntou Maria, notando que Paulo havia ficado quieto. É o desenho mais bonito que já vi na minha vida, respondeu ele. E era verdade. O resto da tarde passou numa tranquilidade que Paulo não experimentava há anos. Sentaram-se no quintal, aproveitando o sol fraco que ainda conseguia aquecer. Maria continuou desenhando, criando histórias para cada figura que fazia. Judite remendava uma roupa, os dedos ágeis costurando com uma habilidade que vinha de anos de prática. Paulo apenas observava, fascinado com aquela rotina simples. Não havia pressa, não havia telefones tocando constantemente, não havia reuniões urgentes ou decisões milionárias a serem tomadas. Havia apenas o momento presente, o sol na pele, o som distante de crianças brincando na rua, a respiração suave de Maria concentrada em seus desenhos. Paulo, disse Judite depois de um tempo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz? Na sua vida normal, digo. A pergunta que ele havia feito a elas durante o almoço agora voltava para ele. Paulo pensou cuidadosamente antes de responder. Eu pensava que sim, disse finalmente. Ou melhor, eu nunca questionei se era ou não. Sempre tive objetivos. Ganhar mais dinheiro, expandir os negócios, comprar coisas melhores. Quando alcançava um objetivo, criava outro. Nunca parei para pensar se tudo aquilo me fazia feliz. E agora, o que você pensa? Paulo olhou para Maria, que havia parado de desenhar e escutava a conversa com interesse. Agora acho que confundi sucesso com felicidade. Pensei que se tivesse todas as coisas certas, automaticamente seria feliz. E não é assim?
perguntou Maria. Não é, pequena. Felicidade não é coisa que se compra. Então o que é? Paulo olhou para as duas, sentadas no quintal daquele barraco simples, e a resposta veio naturalmente. Acho que felicidade é isso aqui. É estar com pessoas que se importam com você de verdade. É se sentir útil. É ter um propósito. Judite o observava com atenção. Havia algo diferente no jeito como ele falava agora. Menos formal, mais genuíno. E qual seria o seu propósito? Perguntou ela. Essa é a pergunta de R$1 milhão, não é? Paulo riu, mas havia seriedade em seus olhos. Passei a vida inteira achando que meu propósito era ganhar dinheiro. Mas dinheiro é só ferramenta. A pergunta é, ferramenta para quê? Para ajudar pessoas, disse Maria como se fosse óbvio. Você acha? Claro, se você tem muito dinheiro e outras pessoas precisam, você divide. Assim todo mundo fica feliz. A simplicidade da lógica infantil mais uma vez deixou Paulo sem palavras. Em seu mundo, dinheiro era acumulado, investido, multiplicado, mas raramente dividido sem expectativa de retorno. Não é tão simples assim, Maria, disse Judite suavemente. As pessoas precisam manter sua dignidade. Não gostam de receber ajuda de graça. Como assim? Perguntou Paulo, genuinamente interessado na perspectiva de Judite. Como quando você quis pagar o médico para Maria ontem, explicou ela. Por mais que eu soubesse que você estava tentando ajudar, aquilo me fez sentir pequena, como se eu não fosse capaz de cuidar da minha própria filha. Paulo assentiu, começando a entender. Então, como alguém com recursos pode ajudar de verdade? Criando oportunidades, respondeu Judite sem hesitar, dando trabalho digno, pagando salários justos, tratando as pessoas com respeito. Assim a pessoa mantém sua dignidade e ainda melhora de vida. Você já pensou nisso antes? Paulo, quando você é pobre, você pensa sobre essas coisas todo dia. Como melhorar, como crescer, como dar uma vida melhor para sua família sem perder sua dignidade no processo. Paulo ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Em seu mundo empresarial, funcionários eram números, custos operacionais a serem otimizados. Nunca havia pensado neles como pessoas com sonhos, necessidades, dignidade a ser preservada. Mamãe, disse Maria, está na hora do Paulo conhecer o resto da nossa família. Que resto da família? Perguntou Paulo. Os vizinhos, riu Maria. Vou apresentar você para todo mundo. Antes que Paulo pudesse protestar, Maria havia se levantado e corria em direção à casa de Dona Rosa, gritando: Dona Rosa, vem conhecer o Paulo! Em questão de minutos, o pequeno quintal estava cheio de vizinhos curiosos. Dona Rosa, uma senhora de 60 anos, com um sorriso caloroso, foi a primeira a chegar. Logo vieram seu Carlos, o consertador de tudo, Dona Teresa com seus pastéis ainda quentes e várias outras pessoas que Paulo foi apresentado numa sequência confusa de nomes e rostos sorridentes. Então você é o moço que a Ju salvou da enchente, disse seu Carlos, apertando a mão de Paulo com força. Sorte sua ela ter escutado suas batidas na porta. Sorte minha mesmo, concordou Paulo, e percebeu que falava sério. E aí, vai ficar por aqui? Perguntou Dona Rosa, com a curiosidade típica de quem cuida de toda a vizinhança. Paulo olhou para Judite, que estava claramente constrangida com a situação. Eu ainda não sei, respondeu honestamente. Ele vai ficar sim, declarou Maria. Já faz parte da família. Os vizinhos riram da espontaneidade da menina, mas Paulo notou que Judite não riu. Havia algo em sua expressão que ele não conseguiu decifrar. Talvez preocupação, talvez medo. Conforme a tarde avançava e os vizinhos gradualmente voltavam para suas casas, Paulo percebeu que algo havia mudado. A realidade começava a se impor. Ele não podia ficar para sempre naquela casa, naquele mundo. Tinha responsabilidades, compromissos, uma vida que o esperava de volta. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, a ideia de voltar para sua rotina normal não o animava.
Pelo contrário, a perspectiva de deixar aquele lugar, aquelas pessoas, fazia seu peito se apertar de uma forma que ele nunca havia experimentado. E observando Judite recolher os desenhos de Maria enquanto o sol se punha, Paulo percebeu que estava enfrentando o maior dilema de sua vida. Como conciliar o mundo ao qual pertencia com o mundo onde finalmente se sentia em casa? A segunda noite chegou com uma tranquilidade enganosa. Maria havia jantado bem e sua febre finalmente havia baixado completamente. Ela estava animada, brincando com uma boneca de pano que Dona Rosa havia trazido mais cedo, contando histórias imaginárias em voz baixa para não incomodar os adultos. Paulo e Judite estavam sentados na pequena mesa da cozinha, dividindo uma xícara de café e conversando em sussurros. A intimidade forçada dos últimos 2 dias havia criado entre eles uma conexão que ambos sentiam, mas nenhum dos dois ousava nomear. Amanhã é domingo, disse Judite, mexendo o açúcar no café. As chuvas pararam, as ruas vão estar secas, você vai poder voltar para casa. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Paulo sabia que ela estava certa. Não havia mais justificativa para ficar. Suas roupas haviam secado, seu celular estava funcionando normalmente novamente e ele havia conseguido localizar seu carro através do seguro. Um guincho viria buscá-lo na manhã seguinte. É, concordou ele, mas a palavra saiu sem convicção. Tenho reuniões segunda-feira cedo. Claro, sua vida te esperando. Havia algo na voz de Judite que Paulo não conseguiu interpretar. Era tristeza? Alívio? Resignação? Ele a observou no perfil, iluminada pela luz fraca da vela, que ela insistia em manter acesa, mesmo com a energia elétrica já restabelecida. Seu rosto tinha uma serenidade que ele invejava, mas havia também uma melancolia sutil que o inquietava. Judite, começou ele, eu queria... Paulo, ela o interrompeu suavemente. Você não precisa dizer nada. Eu entendo. Entende o quê? Que isso aqui foi só um acidente, um desvio na sua vida real. Ela finalmente o olhou nos olhos. Uma aventura interessante para contar em jantares de negócios. As palavras dela o atingiram como um tapa. Você realmente acha isso de mim? Acho que você é uma boa pessoa, Paulo, mas somos de mundos diferentes. O que aconteceu aqui, essa conexão que a gente sentiu, foi real, mas não é sustentável. Por que não? Judite riu, mas era um riso triste. Porque você tem uma vida milionária te esperando, e eu tenho uma filha para criar trabalhando como cuidadora. Porque você mora numa cobertura no Morumbi, e eu moro num barraco na periferia. Porque quando você voltar para seu mundo, vá perceber que isso aqui foi só um momento de fraqueza. Não foi momento de fraqueza, protestou Paulo, sua voz subindo involuntariamente. Shhh! Ela fez sinal para que baixasse o tom. Não acorda a Maria. Paulo respirou fundo, tentando controlar as emoções que nem ele mesmo entendia completamente. Judite, estes 2 dias mudaram minha vida. Você e a Maria me mostraram coisas que eu nem sabia que existiam. Como o quê? Como se sentir parte de algo maior. Como encontrar propósito. Como... Ele hesitou, tentando encontrar coragem. Como amar de verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Judite o olhou com uma expressão que misturava surpresa, medo e algo mais que ele não conseguia decifrar. Paulo, eu sei que sou maluco, continuou ele, as palavras saindo em torrente agora. 2 dias. Como alguém pode ter certeza de algo assim em 2 dias? Mas eu tenho certeza. Tenho certeza de que nunca me senti tão completo quanto me sinto aqui, com vocês duas. E o que você está sugerindo? Que a gente tente. Que a gente veja onde isso pode levar. Judite se levantou da mesa, caminhando até a janela. Lá fora, a comunidade estava tranquila. Apenas algumas luzes fracas ainda acesas nas casas vizinhas. Paulo, você nem imagina o que está falando. Então me explica. Ela se virou para encará-lo. Você acha que é só querer e pronto? Que amor conquista tudo como nos filmes? A vida real não é assim. Eu tenho uma filha que precisa de estabilidade, não de aventuras românticas. Eu posso dar estabilidade. Com dinheiro?
Ela o interrompeu. É sempre essa sua solução para tudo, não é? Joga dinheiro em cima dos problemas e eles desaparecem? Não é isso. É sim. Você quer nos levar para seu mundo, nos transformar em algo que não somos, para que você possa continuar sendo quem você é, sem ter que mudar nada. A acusação era dura, mas Paulo percebeu que havia verdade nela. Então me diz como podemos fazer dar certo. Não podemos, disse ela simplesmente. Porque você nunca conseguiria viver no meu mundo de verdade, e eu nunca conseguiria viver no seu. Você não sabe isso. Sei, sim. Paulo, você não consegue nem fazer um café sem ajuda. Você nunca pegou um ônibus, nunca teve que escolher entre comprar remédio ou comida, nunca teve que trabalhar doente, porque não pode se dar ao luxo de faltar. Como você acha que conseguiria viver numa realidade onde essas coisas são o dia a dia? Paulo ficou em silêncio, porque não tinha resposta para aquilo. E eu? Continuou Judite. Você acha que eu conseguiria jantar com seus amigos ricos? Conversar sobre vinhos caros e viagens para a Europa? Usar vestidos que custam mais do que eu ganho num ano? Ser julgada o tempo todo por pessoas que acham que eu só estou com você pelo dinheiro? Eu não ligaria para o que os outros pensam, mas eu ligaria, disse ela com firmeza. Porque dignidade é tudo o que eu tenho, Paulo. É tudo o que eu posso deixar de herança para a Maria. E eu não vou abrir mão disso por ninguém. As palavras dela ecoaram no silêncio da pequena cozinha. Paulo sabia que ela estava certa, mas uma parte dele se recusava a aceitar. Tinha que haver uma solução, uma forma de fazer aquilo funcionar. E se... começou ele. E se eu mudasse? E se eu deixasse tudo e viesse viver aqui? Judite riu, mas não havia humor na risada. Paulo, você não faz ideia do que está falando. Deixar tudo para viver como, exatamente? Fazendo o quê? Com que dinheiro? Você compraria uma casinha aqui na comunidade e brincaria de ser pobre? Eu poderia aprender? Poderia. Mas por quanto tempo? Até a primeira vez que Maria ficasse doente de verdade e você percebesse que não tem plano de saúde? Até a primeira vez que faltasse luz por 3 dias e você não pudesse carregar seu celular? Até a primeira vez que tivesse que acordar às 5 da manhã para pegar 3 ônibus e chegar no trabalho? Paulo tentou imaginar aqueles cenários e teve que admitir que a perspectiva o assustava. Ele havia passado 2 dias ali, mas havia sido quase como acampar, uma experiência temporária com a segurança de que logo voltaria para casa. Eu poderia me adaptar, insistiu, mas sua voz soava menos convicta agora. Poderia, concordou Judite, mas seria justo comigo e com a Maria esperar que você abra mão de tudo por nós, sabendo que uma hora você pode se arrepender e nos culpar por isso? Eu nunca faria isso. Você não sabe o que faria, Paulo. Porque você nunca passou por situações difíceis de verdade. Você nunca teve que tomar decisões por desespero. Nunca teve que sacrificar seus sonhos para sobreviver. Maria se mexeu no colchão, murmurando algo no sono. Ambos ficaram em silêncio por um momento, observando a menina dormir. Ela gosta de você, disse Judite suavemente. Muito, e isso me assusta. Por quê? Porque ela nunca teve uma figura paterna, e em 2 dias você virou o herói dela. Você viu os desenhos que ela fez. Somos uma família perfeita na cabeça dela. E seria tão ruim assim? Sermos uma família? Seria se você fosse embora depois. Se você percebesse que não consegue viver essa vida e decidisse voltar para seu mundo. Maria ficaria destruída. E eu? E você? Judite demorou para responder. E eu também ficaria, admitiu finalmente. Por isso é melhor terminar isso agora, antes que alguém se machuque mais do que precisa. Paulo sentiu, como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Então é isso? Amanhã eu vou embora e nunca mais vou vê-las? É melhor assim. Para quem? Para todos nós. Paulo se levantou da mesa, andando até a janela onde Judite estava. Ficou ao lado dela, seus ombros quase se tocando, olhando para a rua silenciosa. Judite, disse ele depois de um longo silêncio, eu nunca me senti tão vivo quanto me senti estes 2 dias.
Nunca me senti tão eu mesmo. E como você se sente no seu mundo normal? Paulo pensou sobre a pergunta. Como um ator representando um papel, como se eu estivesse vivendo a vida que outras pessoas esperavam que eu vivesse, não a vida que eu queria viver. Então talvez o problema não seja onde você vive, mas como você vive. O que você quer dizer? Talvez você não precise mudar de mundo. Talvez precise mudar o mundo onde você já está. Paulo a olhou tentando entender. Você tem recursos, influência, contatos, explicou ela. Você pode fazer diferença no mundo sem precisar virar as costas para a sua vida. Pode usar o que tem para ajudar pessoas como eu, para criar oportunidades, para ser a mudança que quer ver. Mas isso não resolve o problema de nós dois. Não, concordou ela, isso não resolve. Eles ficaram ali, lado a lado na janela, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Paulo sentia como se estivesse numa encruzilhada, mas todas as estradas pareciam levar para longe do que ele realmente queria. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Mamãe, Paulo, por que vocês estão tristes? Eles se viraram e viram a menina sentada no colchão, esfregando os olhos sonolentos. Não estamos tristes, meu amor, disse Judite, se aproximando da filha. Só conversando. Mas eu senti que vocês estão tristes. É porque Paulo vai embora amanhã? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Eu não quero que ele vá embora, disse Maria, sua voz começando a tremer. Quero que ele fique aqui com a gente para sempre. Paulo se ajoelhou ao lado do colchão. Maria, você sabe que eu tenho uma casa, um trabalho. Mas você pode morar aqui também, insistiu a menina. Você pode ter 2 casas. E quando você estiver cansado da outra casa, vem ficar aqui com a gente. A inocência da solução proposta por Maria fez Paulo sorrir tristemente. Se fosse tão simples assim... Não é assim que funciona, pequena, disse ele suavemente. Por que não? Era uma pergunta simples, mas Paulo não conseguia encontrar uma resposta que fizesse sentido para uma criança de 7 anos. Por que não podia ser simples assim? Porque o amor não era suficiente para superar as diferenças de classe social, de estilo de vida, de expectativas. Porque os adultos complicam as coisas, disse ele finalmente. Então parem de complicar, disse Maria, como se fosse óbvio. Judite se sentou na beira do colchão e puxou a filha para um abraço. Meu amor, às vezes as pessoas se gostam muito, mas não podem ficar juntas. Por quê? Porque a vida é complicada. Vocês se gostam? Perguntou Maria, olhando de um para o outro. O silêncio que se seguiu foi eloquente demais. Se vocês se gostam, então podem ficar juntos, declarou Maria com a lógica implacável das crianças. É só querer. Paulo olhou para Judite, que evitava seu olhar. Era só querer, se fosse tão simples. Mas talvez Maria tivesse razão. Talvez eles estivessem complicando as coisas. Talvez houvesse uma forma de fazer dar certo que eles não estavam conseguindo enxergar, porque estavam com medo demais para tentar. Ou talvez Paulo estivesse apenas se agarrando a esperanças vazias porque não conseguia aceitar que algumas coisas na vida, por mais desejadas que sejam, simplesmente não podem ser. O domingo amanheceu claro e ensolarado, como se a natureza quisesse compensar a violência da tempestade dos dias anteriores. Paulo acordou no chão da sala pela última vez, observando os primeiros raios de sol entrarem pela janela pequena. Maria ainda dormia profundamente, finalmente sem febre, sua respiração regular e tranquila. Judite já estava acordada, preparando o café na cozinha, mas havia uma distância em seus movimentos que não existia nos dias anteriores. O café da manhã foi tenso, marcado por conversas educadas sobre o tempo e comentários superficiais sobre como Maria estava melhor. Era como se os 3 estivessem representando papéis de pessoas que mal se conheciam, negando a intimidade que havia se desenvolvido entre eles. Por volta das 10 horas, o telefone de Paulo tocou. Era o guincho.
Seu carro havia sido localizado e rebocado para uma oficina. Estava danificado, mas nada que não pudesse ser consertado. Mais importante, eles enviariam um táxi para buscá-lo dentro de 1 hora. 1 hora, repetiu Paulo depois de desligar, como se estivesse anunciando uma sentença. 1 hora, confirmou Judite, sem emoção na voz. Maria, no entanto, não estava disposta a aceitar aquela despedida civilizada. Não! Gritou ela, correndo para se agarrar à perna de Paulo. Você não pode ir embora. Você prometeu que íamos ser uma família. Maria, eu nunca prometi isso, disse Paulo suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Você que inventou essa história de família. Mas é verdade, insistiu ela, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Você gosta da gente, a gente gosta de você, isso é família. Paulo olhou para Judite, que observava a cena com o coração partido. Meu amor, disse ela, se aproximando, às vezes as pessoas precisam ir embora, mesmo quando não queremos. Mas por quê? Chorou Maria. Por que ele não pode ficar? Era a pergunta que nenhum dos adultos conseguia responder de forma satisfatória, nem para uma criança, nem para si mesmos. Paulo passou os minutos seguintes tentando explicar para Maria conceitos como responsabilidades profissionais e diferenças sociais. Mas tudo soava vazio e cruel quando direcionado a uma criança de 7 anos que simplesmente queria que as pessoas que amava ficassem juntas. Quando o táxi finalmente chegou, buzinando lá fora, Maria se trancou no banheiro e se recusou a sair para se despedir. Judite foi tentar convencê-la, mas a menina gritava através da porta que não queria dizer tchau. Deixa ela, disse Paulo, sua voz rouca de emoção. É melhor assim. Ele e Judite se olharam na pequena sala, ambos sabendo que aquele era o momento da despedida final. Paulo havia arrumado suas poucas coisas numa sacola plástica que Judite lhe dera. Suas roupas caras estavam amassadas e com cheiro da casa humilde, mas ele as vestia como se fossem as melhores roupas que já havia usado. Judite, começou ele. Não, ela o interrompeu. Não fala nada. Vai só tornar tudo mais difícil. Preciso falar, insistiu ele. Preciso que você saiba que estes 3 dias foram os melhores da minha vida, que vocês duas mudaram tudo para mim. E você mudou para nós também, admitiu ela. Mas isso não muda o fato de que você precisa ir embora. E se eu não quisesse ir? Mas você quer. Pode até não perceber agora, mas você quer, porque lá fora tem um mundo inteiro te esperando, cheio de oportunidades e possibilidades que você nunca teria aqui. O táxi buzinou novamente, mais insistente desta vez. Eu tenho que ir, disse Paulo, mas não se mexeu. Tem. Eles ficaram se olhando por mais alguns segundos, memorizando cada detalhe do rosto um do outro. Então Paulo se inclinou e beijou delicadamente a testa de Judite. Obrigado, sussurrou ele, por tudo. E então saiu pela porta, caminhando rapidamente até o táxi sem olhar para trás. Se olhasse, não conseguiria partir. O apartamento de Paulo no Morumbi estava exatamente como ele havia deixado na sexta-feira. Impecável, silencioso, frio. A empregada havia estado lá no sábado para fazer a limpeza semanal, então tudo brilhava com perfeição asséptica. Paulo caminhou pelos cômodos enormes, observando os móveis caros, os quadros de artistas renomados, a vista panorâmica da cidade através das janelas do chão ao teto. Nunca sua casa havia parecido tão vazia. Tomou um banho longo e quente. Vestiu roupas limpas, checou os e-mails acumulados no laptop. Havia dezenas de mensagens sobre reuniões, investimentos, oportunidades de negócios. Sua vida normal o reclamava, como Judite havia previsto que aconteceria. Mas quando se sentou na poltrona de couro italiana em sua sala de estar, olhando para a vista milionária lá fora, Paulo sentiu um vazio no peito que nunca havia experimentado antes. Pegou o celular e, sem pensar muito, digitou uma mensagem para Judite. Cheguei bem. Como está a Maria? A resposta veio depois de quase 1 hora. Ela está bem. Obrigada por perguntar. Ele digitou e apagou várias outras mensagens antes de desistir.
O que mais havia para dizer? Que sentia falta dela, que a casa dele parecia um museu comparada ao lar acolhedor que ela havia criado, que ele daria tudo o que tinha para voltar no tempo e fazer uma escolha diferente. A semana passou lentamente. Paulo voltou às suas reuniões, seus investimentos, sua rotina de sempre. Mas algo havia mudado irrevogavelmente dentro dele. Nas reuniões de negócios, se pegava pensando em como aquele dinheiro poderia ser usado para ajudar famílias, como a de Judite. Nos restaurantes caros, onde almoçava com clientes, lembrava do gosto simples e gostoso da comida feita por Judite. Nos jantares sociais com a elite paulistana, sentia falta da honestidade e simplicidade das conversas na pequena mesa de plástico. Na quinta-feira, não aguentou mais. Pegou o carro e dirigiu até a comunidade onde Judite morava. Não sabia bem o que pretendia fazer, talvez apenas vê-la de longe, certificar-se de que ela e Maria estavam bem. Estacionou algumas ruas antes e caminhou até a Rua das Acácias. Era meio da tarde e a vida na comunidade seguia seu ritmo normal. Crianças brincavam na rua, mulheres conversavam em frente às casas, homens voltavam do trabalho. Era um mundo completamente diferente do seu, mas que agora lhe parecia mais real e vivo do que qualquer lugar onde havia estado. Foi então que a viu. Judite caminhava pela rua, carregando 2 sacolas de supermercado, vestindo o uniforme azul claro de cuidadora. Devia estar voltando do trabalho. Paulo ficou parado, observando-a de longe, admirando a graciosidade natural com que ela se movia, a forma como cumprimentava os vizinhos, o sorriso que esboçava quando uma criança da rua correu para abraçá-la. Era nesse mundo que ela pertencia. Era ali que ela era feliz. Paulo estava prestes a ir embora quando ouviu alguém gritando seu nome. Paulo! Paulo! Era Maria, que havia o visto da janela de casa e agora corria pela rua em sua direção. Maria! Judite gritou atrás da filha, largando as sacolas para correr atrás dela. Mas a menina já havia chegado até Paulo e se jogado em seus braços. Você voltou! Eu sabia que você ia voltar! Paulo a abraçou, emocionado. Oi, pequena. Como você está? Agora estou feliz, respondeu ela, agarrada ao seu pescoço. Mamãe disse que você não ia voltar mais, mas eu sabia que você ia. Judite se aproximou, sem fôlego e visivelmente constrangida. Paulo, o que você está fazendo aqui? Eu queria ver como vocês estavam, respondeu ele, ainda segurando Maria no colo. Estamos bem, disse ela friamente. Como você pode ver? Mamãe, o Paulo pode jantar com a gente hoje? Pediu Maria. Maria, o Paulo só veio visitar. Ele não pode ficar, respondeu Judite, estendendo os braços para pegar a filha. Por que não? Porque ele tem coisas importantes para fazer. Paulo colocou Maria no chão e se ajoelhou para ficar na altura dela. Maria, posso te contar um segredo? A menina assentiu animada. Desde que fui embora, não consegui parar de pensar em vocês duas. Todos os dias, toda hora, eu lembro das histórias que você me contava, dos desenhos que fazia, de como sua mãe cozinha gostoso. Então fica aqui, disse Maria, como se fosse óbvio. Não é tão simples assim, explicou Paulo. Sua mãe tem razão. Eu e vocês somos de mundos muito diferentes. Mas você pode mudar de mundo, insistiu a menina. Igual nos desenhos animados. Paulo sorriu tristemente. Na vida real, é mais complicado do que nos desenhos, pequena. Paulo, interrompeu Judite. Maria, vamos para casa. Paulo precisa ir embora. Não, gritou Maria. Ele acabou de chegar. A discussão estava atraindo a atenção dos vizinhos. Dona Rosa apareceu na porta de casa, seu Carlos parou de consertar uma bicicleta, várias outras pessoas se aproximaram para ver o que estava acontecendo. Judite, disse Paulo, posso falar com você em particular? Ela hesitou, mas acabou concordando. Maria, fica aqui com Dona Rosa por 1 minutinho. Mas só 1 minutinho, prometeu Judite. Eles caminharam alguns metros até ficarem fora do alcance dos ouvidos curiosos. Paulo, você não pode aparecer aqui assim, disse Judite, visivelmente nervosa. Não é justo com a Maria.
Ela passou a semana inteira perguntando quando você ia voltar. E você? Sentiu minha falta? A pergunta direta a pegou desprevenida. Isso não importa. Importa sim. Para mim, importa. Judite suspirou. Claro que senti. Mas sentir falta não muda nada, Paulo. As razões pelas quais isso não pode dar certo continuam as mesmas. E se eu te disser que passei a semana inteira pensando numa forma de fazer dar certo, eu diria que você está se iludindo. Paulo respirou fundo. Judite, eu quero te fazer uma proposta. Não de uma proposta romântica, uma proposta profissional. Ela o olhou desconfiada. Que tipo de proposta? Quero criar uma empresa de cuidadores domiciliares, uma empresa que trate os funcionários com dignidade, pague salários justos, ofereça benefícios, treinamento, plano de carreira, e quero que você seja minha sócia. Judite ficou em silêncio por um longo momento. Sócia? Sócia. Você entende do negócio, conhece as necessidades dos clientes e dos funcionários. Você seria a presidente operacional, eu seria o presidente financeiro. Dividíamos os lucros meio a meio. Paulo, escuta antes de falar não, pediu ele. Não seria caridade, seria negócio. Eu entraria com o capital inicial e os contatos, você entraria com o conhecimento e a experiência. Teríamos escritórios nos melhores bairros de São Paulo, atenderíamos a classe alta que pode pagar bem por serviços de qualidade. E por que você faria isso? Porque você me fez perceber que eu quero usar meus recursos para fazer diferença na vida das pessoas. E porque... Ele hesitou. E porque quero ter uma razão para trabalhar com você todos os dias. Judite o observou por um longo momento. Isso não resolveria nossos outros problemas, Paulo. Não todos, admitiu ele, mas resolveria o principal. Você não precisaria se sentir menor que eu, porque seríamos iguais, parceiros. E a diferença de classe social? O fato de eu não saber me comportar no seu mundo? Você me ensinou a viver no seu mundo, disse Paulo. Talvez eu possa te ensinar a navegar no meu, se você quiser aprender. E se não der certo? O relacionamento pessoal, digo. Então continuamos sendo sócios, respondeu ele simplesmente, mas pelo menos tentamos. Judite olhou na direção de Maria, que estava impaciente na porta de Dona Rosa, claramente querendo voltar para junto deles. É uma loucura, disse ela finalmente. É, concordou Paulo, mas talvez seja uma loucura boa. E se você se cansar da nossa vida simples? E se você sentir falta dos seus jantares de negócios e das suas reuniões importantes? E se você se cansar de ter que lidar com clientes exigentes e reuniões de diretoria? Retrucou ele. E se você sentir falta da simplicidade da sua vida atual? Eles se olharam, ambos reconhecendo que não havia garantias. Nunca havia garantias em relacionamentos, independentemente de classe social ou circunstâncias. Teria que ser devagar, disse Judite finalmente. Muito devagar. Primeiro a sociedade, depois a gente vê. Devagar, concordou Paulo, um sorriso começando a se formar em seu rosto. E Maria é prioridade absoluta. Sempre, sempre, ele prometeu. E eu vou precisar aprender sobre negócios, administração. E eu vou precisar aprender a ser pai, disse Paulo, se você deixar. Paulo, mamãe! Gritou Maria, que não aguentava mais esperar. Vocês já terminaram de conversar? Eles se viraram para ela, que corria em direção a eles com os braços abertos. Terminamos, disse Judite, abrindo os braços para receber a filha. E? Perguntou Maria ansiosamente. O Paulo vai ficar? Paulo e Judite se entreolharam por cima da cabeça da menina. Vamos tentar, disse Judite. Devagar, mas vamos tentar. Oba! Gritou Maria, pulando de alegria. Somos uma família de verdade agora. Ainda não, corrigiu Judite, mas talvez um dia a gente chegue lá. Paulo se ajoelhou e abraçou as duas, sua família improvisada, mas verdadeira. Um dia, concordou. E enquanto os vizinhos observavam e comentavam entre si sobre aquela cena inusitada, Paulo percebeu que havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando.
um lugar onde podia ser simplesmente ele mesmo, amor sem condições e um propósito que ia além de ganhar dinheiro. A tempestade que havia levado sua vida pelos ares tinha, no final das contas, o depositado exatamente onde ele precisava estar. Epílogo. 6 meses depois, a Cuidar em Amar Serviços Domiciliares já era conhecida como a melhor empresa do ramo em São Paulo. Judite havia se revelado uma executiva natural, combinando sua experiência prática com um instinto administrativo que impressionava até os consultores mais experientes que Paulo havia contratado para ajudá-los. Paulo havia se mudado para uma casa simples, mas confortável, a 2 ruas de distância do barraco onde tudo começou. Era próximo o suficiente para jantar com Judite e Maria quase todas as noites, mas longe o suficiente para que elas mantivessem sua independência. Maria havia se tornado a menina mais feliz da comunidade, orgulhosa de dizer para qualquer um que quisesse ouvir que sua mãe era presidente de uma empresa e que Paulo era quase seu pai, mas ainda estão se conhecendo melhor. E numa noite chuvosa de quinta-feira, exatamente 6 meses após a tempestade que mudou suas vidas, Paulo encontrou um desenho novo de Maria pregado na geladeira da casa de Judite. Era um desenho de 3 pessoas de mãos dadas, sorrindo, com uma casa ao fundo e um arco-íris no céu. Na parte de baixo, com a caligrafia caprichada que ela estava aprendendo na escola, Maria havia escrito: "Minha família que veio da chuva." E Paulo soube, olhando para aquele desenho, que havia encontrado seu caminho de volta para casa. E assim, chegamos ao final desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu ao contá-la, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nos comentários qual parte mais te emocionou. Suas interações são fundamentais para que possamos continuar trazendo histórias que falam diretamente ao coração. Até a próxima narrativa.